Graça e paz, irmãos, bom dia! Estamos começando a nossa aula da Escola Dominical deste domingo, dia 16, e eu quero convidar você a se aquietar e vamos orar, pedir a bênção e a direção do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, recebe o nosso louvor pela manhã deste domingo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque o Senhor a preservou ao longo dos séculos e ela chegou até nós de modo miraculoso. Obrigado, Senhor, pelo ministério do Espírito Santo que nos ilumina, que nos aquece, que nos faz entender os mistérios da Tua palavra. E nós rogamos que o Senhor venha conosco falar, nos conduzir, nos avivar. Ó Deus, que o Senhor possa agir em cada coração, no coração desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, no coração deste amigo que nos assiste e ainda não fez uma entrega ao lado de Jesus Cristo. Nós rogamos que essa manhã seja uma manhã de salvação, que o Senhor possa visitar cada casa, cada família, que o Senhor possa visitar os enfermos, que o Senhor possa, ó Deus, operar maravilhas nesta manhã de domingo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, neste ano de 2020, a nossa igreja tem adotado um tema. E o tema do ano é tempo de aprofundar as raízes e de frutificação. O Senhor deseja que os seus servos tenham raízes profundas, e quanto maiores e estáveis sejam as raízes, mais frutíferos eles serão. O Senhor deseja fazer da sua vida uma vida bem firmada e uma vida frutífera. Como está a sua vida? Esta tem sido a nossa grande preocupação ao longo desse ano. Dentro desta temática anual, nós hoje estamos trabalhando na Escola Dominical a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo e você é a temática das nossas aulas. Hoje nós vamos estar abordando no estudo 6 da nossa aula o batismo com o Espírito Santo. Eu sei que o batismo com o Espírito Santo tem sido entendido de maneiras diferentes pelos irmãos de uma maneira geral, pelos cristãos de uma maneira geral. E esse é o principal tema que divide igrejas tradicionais de igrejas pentecostais. É importante, no início dessa aula, nós colocarmos que na igreja primitiva já haviam diferenças de pensamento em relação a diversos assuntos. E em relação a essas diferenças de pensamento, o apóstolo Paulo primeiramente aconselhou Romanos capítulo 14, verso 5, a última parte do versículo, ele diz o seguinte: cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Fecha aspas. O apóstolo Paulo aconselha que os crentes sejam crentes firmes, que tenham convicções, que não se deixem levar por qualquer doutrina. Então é importante, mesmo que no meio da diversidade, mas que você tenha convicções. Uma segunda colocação que Paulo também vai nos fazer é que, ao mesmo tempo que é importante nós termos convicções, nós somos encorajados por ele a estar dispostos a aprender uns com os outros, enquanto nós procuramos entender o ensinamento bíblico. E quando nós nos debruçamos para entender aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, nós vamos descobrir que aquilo que nos une é bem maior do que aquilo que aparentemente nos divide. É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui em Efésios capítulo 4. Acompanhe comigo essa leitura. Ele diz assim, Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Cristo, há um só. O que nos une tudo é muito maior do que aquilo que nos separa. Mas em relação à nossa posição, em relação ao batismo com o Espírito Santo, é importante, de imediato, nessa palavra introdutória, afirmar aqui que a palavra batismo mostra algo inicial. É uma experiência inicial. Tanto o batismo com água como o batismo com o Espírito Santo. E que são experiências que não se repetem. O que é o batismo com água? O batismo com água é um testemunho público que Deus deseja de todo aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo, que a pessoa tome a decisão e ele dê esse testemunho publicamente. Ele nasceu de novo. A água é símbolo de limpeza, é símbolo de purificação, da purificação que Jesus Cristo realizou na nossa vida. E a pessoa que se converte, ela sente a necessidade, no início da sua caminhada, de dar esse testemunho público. Isso representa o quê? Representa a iniciação na fé. É algo que você também só faz uma vez na vida. Não existem vários batismos com água. Isso aí é algo que é um absurdo. A pessoa que se batiza várias vezes, ela não se converte várias vezes. A conversão é algo que acontece apenas uma única vez. O batismo com o Espírito Santo é também uma experiência inicial e que só acontece uma vez na vida do crente. Não há nenhum versículo bíblico que indique a repetição do batismo com o Espírito Santo. Eu desafio você a encontrar esse texto, a me mostrar, porque, de fato, essa ideia de uma repetição de batismo, isso não está presente na palavra de Deus. Uma outra associação que é feita também é do batismo com o Espírito Santo com o dom de línguas. Veja bem, ocorreram casos das duas experiências no Novo Testamento, em algumas ocasiões no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é fato? É fato. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e pessoas que falaram em línguas ao mesmo tempo. Mas isso não é um princípio doutrinário, não é uma norma divina, ok? O apóstolo Paulo, ele mesmo vai afirmar que o dom de línguas não é para todos. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 30. Mas nós vamos estudar a questão das línguas em um outro estudo, numa outra ocasião. É só você acompanhar a série. Mas quando nós olhamos para a questão do batismo com o Espírito Santo, Paulo vai afirmar em 1 aos Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Na língua original grega, o texto nessa passagem vai dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma ação completa, ocorrida no passado. Todos nós fomos batizados. Todos nós. Vejam a ênfase também na palavra todos. Todos. Paulo aqui, ele está escrevendo para os crentes de Coríntios,
uma igreja problemática, crentes carnais, crentes problemáticos. Ele não está escrevendo para os crentes liberais de Filipos, nem para aqueles que se tornaram modelos de Tessalônica, mas ele está se reportando à igreja de Corinto. E ele vai afirmar: todos nós fomos batizados. E no capítulo 10, exortando a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo vai usar essa expressão todos 5 vezes, se reportando à experiência do povo de Israel no deserto. Ele vai dizer que todos foram batizados na nuvem. Vejam, todos foram batizados na nuvem e eles não mergulharam na nuvem. Todos foram batizados no mar. Quando atravessaram o Mar Vermelho, ninguém mergulhou ali, todos atravessaram a pé enxuto, todos foram batizados, todos comeram do maná celestial, todos beberam da fonte, a água que saiu da pedra. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Todos eles viveram essas experiências, mas dos homens com mais de 20 anos, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Somente Josué e Calebe, daquela geração que saiu do Egito, e a geração mais nova. O que isso ensina para todos nós? Todos eles viveram essa experiência, mas eles não se preocuparam em agradar ao Senhor. Esta deve ser uma preocupação minha, uma preocupação sua. Nós devemos nos preocupar em agradar a Deus. Nós devemos nos preocupar em viver uma vida cheia do Espírito Santo. Essa deve ser a preocupação do crente, a experiência do crente, uma vez que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência inicial e comum a todos os crentes. O que Paulo aqui afirma em 1 Coríntios 12, 13, que na igreja não existe o grupo dos batizados e o grupo dos não batizados pelo Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Vamos analisar as passagens do Novo Testamento em que aparecem a expressão batismo com o Espírito Santo. Na verdade, esse é o primeiro ponto da nossa lição. Apenas 7 passagens fazem referência ao batismo com o Espírito Santo, e essas 7 passagens podem ser divididas em 3 grupos. Quais seriam elas? A primeira delas, Mateus capítulo 3, verso 11, representa a primeira passagem que coloca o batismo com o Espírito Santo como algo futuro, algo que ainda iria acontecer. E quem faz a afirmação? João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi um profeta, foi alguém que veio na frente de Jesus, ele era um arauto. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio anunciar a chegada do rei, do reino de Deus. Ele veio chamar os homens ao arrependimento, a uma tomada de posição, para que pudessem reconhecer a chegada do rei e pudessem se converter diante dele. E João, diante das indagações que lhe foram feitas, ele pôde chegar para aqueles que lhe perguntaram e afirmar: Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a gente aqui colocar que batismo com o Espírito Santo e com fogo representam a mesma coisa, não são duas coisas distintas, não são. E na Bíblia Sagrada,
O fogo é um símbolo da presença de Deus. Ao longo da história, o Senhor se revelou através do fogo. Relembre comigo, na sarça ardente lá com Moisés. Moisés via uma árvore no meio do deserto, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Uma árvore pegar fogo no deserto, isso é um fenômeno comum, a combustão espontânea. Mas uma árvore pegar fogo e ela não se consumir, isso chamou a atenção de Moisés. E foi através dessa experiência que o Senhor falou com Moisés. Quando Salomão construiu o templo, e naquela grande solenidade, a glória de Deus, o fogo de Deus encheu aquele lugar. No Monte Carmelo, diante das centenas de profetas de Baal, do poste ídolo, o fogo de Deus desceu e consumiu o holocausto preparado por Elias. E todos puderam dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Na visão que o apóstolo João teve do trono de Deus, lá no texto de Apocalipse, o texto vai ali nos colocar que ardem 7 tochas de fogo. Da presença de Deus. O fogo é um símbolo da presença de Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus em nossas vidas. O que o fogo faz? O fogo purifica. O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo espalha. São as propriedades do fogo. E é isso que o Senhor ele faz quando ele derrama o seu fogo sobre a vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. E João então pôde dizer que ele batizava com água, mas aquele que viria depois dele batizaria com Espírito Santo e com fogo. A segunda passagem dos evangelhos é uma passagem paralela, é João Batista novamente falando, e Marcos capítulo 1, versos 7 e 8, a escritura diz assim, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vejam que já na passagem de Marcos, nós já não encontramos aqui com fogo, ok? Terceira passagem é Lucas, e é novamente João Batista falando, dando testemunho de que aquele que viria depois dele seria maior do que ele, e ele vai dizer, dizia João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. A quarta passagem que encontramos no Novo Testamento está no Evangelho de João. E em João, o testemunho de João Batista é duplo. João, capítulo 1, verso 29, temos a primeira parte do testemunho dele. O que nos diz João 1, 29? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que tira, Jesus é aquele que arranca o pecado. E logo depois, no verso 33, João vai afirmar, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tomem aí o testemunho de João, no Evangelho de João. Jesus é aquele que tira o pecado, arranca o pecado e ele batiza com o Espírito Santo. A ideia é de algo simultâneo. A ideia é de uma experiência inicial.
Louvado seja o nome do Senhor. E a última passagem do Novo Testamento, a quinta passagem, que vai fazer alusão ao batismo com o Espírito Santo como uma experiência futura, é pronunciada pelo Senhor Jesus. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, já havia passado alguns dias com os discípulos aqui na terra, preparando-os. E antes dele voltar à presença do Pai, antes dele ser assunto aos céus, ele vai recomendar aos crentes que permanecessem em Jerusalém, que permanecessem em oração. E em Atos 1:5 ele vai fazer alusão, Jesus faz alusão à promessa feita por João Batista. Jesus ele diz o seguinte aos discípulos: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí os discípulos, eles precisaram permanecer em Jerusalém, aguardarem o cumprimento da promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa, ela vai se cumprir no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente aquele barulho como de um vento impetuoso e o Senhor pousou sobre cada um deles e cada um começou a falar em línguas como de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, o Senhor encheu aquele lugar, mas a experiência foi de cada um. A experiência é minha, a experiência é sua. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é a experiência desses discípulos, desses homens que andaram com Jesus, ela é diferente da minha experiência e da sua experiência. Talvez você pergunte, por que, pastor, que a experiência deles é diferente da nossa? Lembram vocês? Jesus, no Evangelho de João, ele disse que era necessário que ele voltasse para o Pai e ele enviaria outro Consolador. Eles haviam estado com o primeiro Consolador e Jesus enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo. A nossa experiência é diferente da experiência desses primeiros discípulos. Mas vamos avançando e com certeza você vai entendendo melhor o desenvolvimento da lição. O segundo grupo, a segunda passagem que vai falar para todos nós da experiência do batismo com o Espírito Santo, vai mostrar o cumprimento da promessa de João Batista. E aonde se fala isso? Fala-se em Atos capítulo 11, verso 15 ao verso 17. O que nos diz o texto? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O que está acontecendo aqui nesse texto? O apóstolo Pedro está fazendo alusão a uma experiência vivida no capítulo 10. No capítulo 10, o Senhor deu uma ordem a Pedro para que ele fosse até a casa de um estrangeiro chamado Cornélio e anunciasse o evangelho para aquele estrangeiro. O Senhor deu uma visão a Pedro, Cornélio sendo um estrangeiro, não era comum um judeu ir até a casa de um estrangeiro. Então, o Senhor deu uma visão, o Senhor esclareceu a Pedro, e quando
Pedro começou a pregar o evangelho para Cornélio e a sua família, o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e eles começaram a profetizar, eles começaram a falar em línguas. E todos ficaram atônitos diante daquela experiência. Vejam, eles creram em Jesus, eles receberam o Espírito, eles profetizaram, eles falaram em línguas. No capítulo 11, Pedro vai ser chamado a atenção pela igreja. O que você foi fazer naquela casa? E Pedro vai explicar, ele vai falar da visão, ele vai falar da ordem de Deus. E quando ele chegou e começou a pregar, e quando ele começou a pregar, a palavra vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes. Desceu sobre aqueles crentes. E vejam a interpretação que Pedro faz aqui. Olha só. Ele diz: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O que Pedro está falando? Ele está dizendo que a experiência de Cornélio foi uma experiência de conversão, acompanhado de sinais. Por que o Senhor deu sinais? Porque Cornélio ele era um estrangeiro. A parede da inimizade, o muro da inimizade, o muro da separação de judeu e gentio estava sendo derrubado. O Senhor está mostrando para Pedro, o Senhor está mostrando para a igreja que ele tem um povo só, que ele não faz separação de raças, ele não faz separação de sexo, ele não faz separação de idade. Ele é aquele que derrama o Espírito sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a leitura do apóstolo Pedro, uma leitura passada da profecia de João Batista. Uma experiência que acontece no momento da conversão. O terceiro grupo de passagens vai nos mostrar o batismo com o Espírito Santo como uma experiência mais ampla de todos os crentes. Vamos pensar? A primeira passagem nós já fizemos alusão aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Vejam vocês, não há na igreja o grupo dos batizados e o grupo dos não batizados. Todos que fazem parte da igreja de Jesus foi batizado. Em Efésios capítulo 4, verso 5, que lemos na abertura da nossa aula, Paulo também vai afirmar: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A palavra batismo aqui se refere ao batismo com o Espírito Santo. O batismo com água é um símbolo do batismo com o Espírito Santo. Nós que aceitamos a aspersão, a água derramada sobre o crente, ela simboliza o quê? O derramar do Espírito Santo sobre a pessoa quando a pessoa crê. E eu vou mostrar mais uma passagem para vocês. Não aparece a expressão batismo com o Espírito Santo, mas essa passagem ela é esclarecedora e mostra que é o Espírito Santo derramado sobre a vida de todo aquele que crê. Que passagem é essa? Tito, capítulo 3, a partir do verso 4. A palavra de Deus diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que maravilha! Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente. E é a partir daí que então somos justificados e nós nos tornamos herdeiros. O que vimos até aqui? O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é uma experiência inicial, da mesma forma que o batismo com água. Ele não se repete, não se repete. Você é marcado por Deus, você é selado por Deus, você recebe a marca de Deus, a marca da promessa, o Espírito Santo. E o que Deus deseja é que você depois busque uma vida cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas em segundo lugar, eu quero abordar com vocês algumas passagens difíceis de interpretação. Existem 3 passagens no livro de Atos que são de difícil interpretação numa primeira leitura, à luz de tudo que acabamos de estudar. Mas nós queremos analisar essas passagens junto com vocês. A primeira delas é o Pentecoste samaritano, Atos capítulo 8, a partir do verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O que está acontecendo aqui em Atos capítulo 8, no iniciozinho do capítulo? No capítulo 7, nos mostra o apedrejamento de Estevão. E a partir do momento em que Estevão é apedrejado, se levanta uma grande perseguição contra a igreja. A igreja, ela se espalha por toda a Judéia e Samaria. Os crentes começam a pregar por toda parte. O Senhor Jesus havia dado a eles a ordem de ir e pregar o evangelho, mas eles permaneceram em Jerusalém. Deus agora vai mandar a perseguição para que os crentes preguem a palavra. Cuidado, crente, prega a palavra. É a ordem do Senhor. Ele mandou ali o fogo da perseguição para que eles pudessem assim pregar. Filipe chega na Samaria, prega, maravilhas acontecem. Essa notícia vai chegar à igreja em Jerusalém. Os crentes ficam estupefatos, boquiabertos. Os samaritanos creram em Jesus e mandam Pedro e João até lá, para verem o que está acontecendo. Quem são os samaritanos? Os samaritanos são judeus misturados, viu? Eles são miscigenados. Havia um preconceito do judeu com o samaritano. Você lembra do diálogo da mulher samaritana com Jesus, como todos ficaram espantados? Pois bem, o Senhor aqui está tratando com os samaritanos, está salvando os samaritanos e está derrubando o preconceito dos judeus. E é por isso que a gente vai ler agora a partir do verso 14. Leia comigo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João,
os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Eles creram em Jesus, mas para que o preconceito pudesse ser derrubado, foi necessário que os apóstolos fossem até lá e vissem a glória de Deus se manifestando naquele lugar. Então essa é uma primeira passagem de difícil interpretação à luz da explicação que demos no primeiro texto. A segunda passagem que nós podemos aqui colocar é a conversão de Saulo de Tarso, Atos capítulo 9. Saulo, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele ia prender os crentes, e o texto de Atos vai nos dizer que subitamente uma luz brilhou, ele ficou cego, ele ouviu a voz de Jesus, ele foi orientado a entrar na cidade e dariam toda a orientação de que ele precisava. Vamos ver? Atos capítulo 9, a partir do verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ao mesmo tempo, o Senhor vai falar com o servo dele ali naquela cidade chamado Ananias. E o Senhor chega para Ananias e diz o seguinte, a partir do verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias já tinha ouvido falar da fama de Saulo, tenta resistir, mas era um crente obediente, era um crente que estava antenado com a voz do Senhor, tinha um coração submisso e obedeceu, foi até aquela casa conforme o Senhor lhe havia ordenado, procurou pelo homem chamado Saulo que lá estava. E no verso 17 e 18 é dito o seguinte: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Vejam, qual é o propósito da ida de Ananias? Para que ele recuperasse a vista e ele fosse cheio do Espírito Santo. E a palavra diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Louvado seja Deus. Na visão pentecostal, Saulo converteu-se e depois ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas não é o entendimento que nós temos. Nós cremos que ele conheceu a Jesus, ele orou, ele estava jejuando, ele teve a visão de um homem chamado Ananias indo até lá, viu? Ananias vai para orar por ele, vai para que ele seja cheio do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo é batizado com água aqui. O texto não fala em batismo com o Espírito Santo, o texto fala em batismo. Então nós cremos
que ele creu em Jesus, ele foi selado, ele foi cheio do Espírito. Na palavra de Ananias, ele foi cheio do Espírito e depois ele foi batizado com água. Essa é a segunda passagem de difícil interpretação numa primeira leitura. A terceira e última passagem que quero destacar no livro de Atos e que traz dificuldade para muitos irmãos faz alusão aos discípulos de João Batista em Éfeso. Atos capítulo 19. Homens, um grupo de 12 homens, que haviam estado lá na Judéia, que haviam ouvido a mensagem de João Batista e haviam sido batizados por ele, e agora têm um encontro com o apóstolo Paulo. O que o texto vai nos dizer em Atos capítulo 19, a partir do verso 1? Diz o seguinte: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Quero enfatizar a pergunta do apóstolo Paulo. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo lhe perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, porém, ouvindo isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. O que a gente vai destacar aqui? Primeiro, todos eles são chamados de discípulos. Mas eles eram discípulos de quem? Eles eram discípulos de João Batista. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Viu? Eles haviam se arrependido, eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então, eles se intitulavam discípulos, mas a mensagem deles ainda era uma mensagem incompleta. E o que o apóstolo Paulo vai fazer? O apóstolo Paulo vai pregar o evangelho para eles. Eles não haviam ouvido falar do Espírito, não haviam sido batizados em nome de Jesus. Paulo vai pregar o evangelho para eles, e uma vez que eles ouvem o evangelho, eles são batizados com água e o Espírito Santo é derramado sobre eles. É derramado sobre eles. Vejam, é uma experiência também diferente. Mas por quê? Eles haviam sido discípulos de João Batista. Mas eu saliento aqui a pergunta de Paulo logo de início. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Esta é a norma. Mas aprouve ao Senhor agir desta forma também em Éfeso, porque a igreja estava no seu nascedouro e o Senhor estava mostrando para todos que Ele é o Senhor de toda a sua igreja. Ele não faz separação de judeus e não judeus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante a gente também aqui salientar a diferença da mensagem de João Batista para a mensagem de Jesus. João Batista, a mensagem dele era uma ameaça. Ele chamava o homem ao arrependimento e a fugir da ira vindoura. A mensagem do nosso Senhor Jesus é uma mensagem de boas novas. Jesus é aquele que chama o homem ao arrependimento, mas é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de graça. O Senhor nos chama a caminhar com Ele. Aí você vê a diferença da mensagem de João para a mensagem de Jesus.
Você que nos assiste nessa manhã, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, você que ainda não tem convicção do perdão dos seus pecados, você é pecador. A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas, de boas notícias. Ele veio, ele já morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, em seu lugar. E você precisa simplesmente se arrepender e depositar totalmente a sua confiança nele, tornar-se um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo a nossa lição de hoje, eu sei, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo tem sido entendido de modo diferente por muitos irmãos, igrejas. Esse é o principal tema que tem dividido igrejas tradicionais de igrejas pentecostais. Mas cremos que no momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós também recebemos o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que veio para morar em nossos corações. Viu? O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos crentes de Roma, Romanos capítulo 8, verso 9, ele vai afirmar: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O batismo com o Espírito Santo, portanto, não é uma segunda bênção, nem terceira bênção, nem quarta bênção, mas é a primeira bênção. O Senhor, ele deseja que depois o crente busque uma vida cheia do Espírito Santo, que o crente continue caminhando e sendo um crente cheio do fogo, seja um crente cheio, fervoroso, seja um crente que espalhe o fogo de Deus por onde ele passa. É isso que Deus deseja para a sua vida, crente, em nome de Jesus. E essa tem sido a sua realidade, é isso que o Senhor deseja fazer em você e através de você. Mas eu quero concluir a aula destacando algumas frases de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Já que essa é uma temática que tem dividido, eu quero destacar algumas expressões de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Acompanhe comigo. Capítulo 12, tanto no verso 4, no verso 8, no verso 9, aparece a expressão o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que age na minha vida, age na sua vida, age na vida do irmão pentecostal. É o mesmo Espírito, não é um Espírito diferente. Estão observando? Outra expressão, um Espírito. Capítulo 12, verso 13. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Não existem dois Espíritos. Às vezes a gente vive como se houvesse mais de um Espírito. Um Espírito. Capítulo 12, verso 11. Um só e o mesmo Espírito. É a expressão usada. Capítulo 12, versículo 5. O Senhor é o mesmo. Às vezes a gente também age como se o Senhor nosso fosse um, o Senhor da igreja pentecostal fosse outro. Mas o Senhor é o mesmo. Capítulo 12, versículo 12. O corpo é um. Não existem dois corpos. Não existem duas igrejas. Existe um corpo. Uma igreja. Uma igreja que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 12, 13 diz, um só corpo. 12, 20, há muitos membros, mas um só corpo. É outra expressão. E no capítulo 12, versículo 25, para que não haja divisão no corpo.
O que a gente pode aprender aqui à luz dessas expressões? A gente às vezes se divide em torno dessa temática, mas à luz do ensinamento do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele não divide, ele une. É o Espírito Santo que nos faz corpo. É o Espírito Santo que nos faz igreja. E eu fico a pensar, irmãos, quantas divisões, quanta carnalidade sendo feita em nome do Espírito Santo. Nós precisamos pedir perdão a Deus por isso. Nós precisamos colocar a nossa boca no pó e pedir perdão ao Senhor, porque nós não temos nos esforçado diligentemente para preservar a unidade do corpo de Cristo. Nós temos pecado. E o Senhor deseja que nós venhamos a nos arrepender de tudo isso. Que venhamos a nos colocar contritos na presença dEle e venhamos a pedir mais fogo, venhamos a pedir mais contrição, mais da presença dEle para a honra, glória e louvor do seu nome. O Senhor deseja que a sua igreja seja cheia, quente da presença do Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele assim trabalhe nas nossas vidas. E nós vamos, na próxima aula, continuar abordando esse assunto da plenitude do Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Vamos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas cometidas por nossos ancestrais, em nome do Espírito Santo. Tanta coisa feia que entristeceu o Senhor. Mas o Senhor hoje Ele deseja levantar a sua igreja, que sou eu e você. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã desse dia. Eu quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E essa palavra, Senhor, ela nos mostra os nossos erros. Temos cometido erros, Pai. Temos sido orgulhosos. Não temos preservado a unidade conforme a tua palavra nos ensina. Temos sido crentes carnais. Temos feito separação. Temos nos colocado como se fôssemos melhores do que os outros. Ah, Senhor, quanta arrogância! Mas quando nós nos debruçamos diante da tua palavra, nós podemos ver que o Espírito Santo é aquele que nos une, o Espírito Santo é aquele que nos aquece, e nós rogamos a ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar quebrantamento, o Senhor venha nos dar entendimento, o Senhor venha nos dar despertamento. Em nome de Jesus, vai repreendendo toda frieza, Pai. Vai repreendendo, Senhor, toda carnalidade, todo pecado no meio do teu povo, no meio da tua igreja. E em nome de Jesus, ó Deus, levanta a tua igreja, para que ela possa fazer diferença no meio dessa geração, no meio desse país. Senhor, temos visto tanta coisa feia acontecendo e ficamos a nos perguntar onde está a influência dessa igreja tão grande, tão numérica nesse país, nesse mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus, assim como o Senhor agiu no passado, faz de novo, Senhor. Ó Deus, derrama a tua graça sobre nós. Venha nos visitar, venha nos avivar, venha mudar a nossa sorte, venha glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração e tem misericórdia de nós, o teu povo. É a nossa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Graças a Deus. Se o Senhor permitir, logo mais nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai.